Salve, salve, galerinha da Aula Paraná, tudo beleza com vocês? Prof. Jorge na área com mais uma aula de Biologia para a segunda série do ensino médio. E hoje nós estamos na nossa última aula do trimestre, nossa última retomada de conteúdos, tudo bem? E um recadinho muito importante, não esqueçam de fazer as atividades obrigatórias lá do Classroom, clicando ali na atividade, abrindo o formulário, respondendo as duas questões de forma adequada e clicando em enviar, tudo bem? Assim você garante sua presença no Classroom. E você, estudante que entrega atividades impressas na escola, não esqueça dos prazos. Converse lá na sua escola e veja a data certinho para a entrega dos trabalhos, tudo bem? E hoje, pessoal, eu trouxe para vocês, para a gente poder começar, mais uma musiquinha, tá? Essa música é da equipe Bio, tá? Canção do Coração. Eu só vou cantar um trechinho dela para vocês. Então eu trouxe aqui o meu querido companheiro novamente, para a gente poder cantar um pouquinho. Vamos lá? Então acompanhem lá comigo. Estou só me ajeitando aqui, pessoal. Tá? Vamos lá. O que nós vamos estudar é o nosso coração. Ele tem 4 cavidades e dupla circulação. Explosão de batimentos, sistole vai provocar. É átrio ventricular. Galerinha, só trouxe só esse trecho aqui para a gente poder analisar um pouquinho do que é que nós vamos estar trabalhando, pessoal. Se a gente for observar a letra da música, ela vai estar falando um pouquinho sobre o nosso coração. E o que está trazendo aqui de informações sobre o coração? Que ele apresenta 4 cavidades, ou seja, 2 átrios e 2 ventrículos, e a circulação é dupla, tem a circulação pulmonar ali e a circulação sistêmica, que vai se difundir para o corpo todo, tudo bem? Além disso, o batimento cardíaco é provocado pela sístole e é átrio ventricular, é do átrio para o ventrículo. Agradecendo também a colaboração ali do nosso professor que escreveu a letra, o professor Rinaldo Barral, tudo bem? Então vamos lá ao nosso conteúdo da aula, vamos explorar, ver o que a gente vai explorar durante a aula de hoje. Acompanhe lá no slide comigo. Nós vamos compreender a integração dos sistemas do corpo humano. Vamos lá, então? Primeira coisa que a gente vai trabalhar é essa integração. Como que os sistemas presentes no nosso corpo vão interagir para a manutenção da nossa vida? Tá? Como cada sistema vai colaborar? Nessa figura, acompanhe aqui comigo, eu estou mostrando um panorama geral. Eu tenho uma célula, tá, que ela vai fazer a respiração celular, e para que ela faça a respiração celular, ela precisa de glicose e oxigênio. De onde que vem essa glicose? Tá? Qual sistema está associado? Sistema digestório. Tá? Então, a absorção da glicose vem pelo sistema digestório. Oxigênio, de onde que ele vem? Sistema respiratório. Tá? E o que vai acontecer? Eu vou usar glicose e água para poder produzir energia para a célula e, consequentemente, para o nosso corpo. Eu vou ter uma eliminação de dióxido de carbono, água e obtenção de energia na forma de ATP. Pessoal, para a gente poder recordar, ATP é a moeda energética da célula. Vocês podem ver esse conteúdo lá no material lá da primeira série que vocês já estudaram aí, tudo bem? Então, vamos prosseguindo aqui com o slide. Tá? Então, o dióxido de carbono é eliminado pelo sistema respiratório mesmo, tá? Como a gente pode observar pela imagem, e a água pelo sistema excretor, tudo bem? Então, vamos conversar passo a passo de como tudo isso acontece. Então, aqui eu tenho a fórmula, a equação geral da respiração celular. Note, eu tenho glicose, que é obtida pelo sistema digestório, dióxido de carbono, oxigênio, sistema respiratório, dióxido de carbono, respiratório também, e água pelo excretor. Um resumo do desenho que a gente analisou agora há pouco, tudo bem? E o transporte, quem que vai fazer esse transporte aqui é o sistema circulatório. Então, nós temos essas integrações aqui entre os principais sistemas do nosso corpo. Óbvio, nós vamos trabalhar outros sistemas, vamos descobrir quem que faz toda essa coordenação. Tá? Então, vamos ver a diferença entre sistema endócrino e sistema nervoso, por exemplo. Vamos lá, continuando? Nesse slide aqui, nós vamos começar falando sobre o sistema digestório para a obtenção de glicose. Tá?
que ele vai fazer? O sistema digestório vai ser responsável pela quebra de alimentos, aproveitamento de nutrientes e também eliminar o material digerido, não digerido, perdão. Tá? Então, o material digerido vai fazer parte da constituição do nosso corpo, tá? Proteínas vai ser mais relacionada à parte estrutural e açúcares mais na parte de obtenção de energia. Vocês podem acompanhar isso em bioquímica também. Pessoal, várias coisas que eu vou estar falando aqui na aula de hoje, vocês podem retomar lá do conteúdo da primeira série. Tudo bem? Vamos lá, vamos prosseguindo? Então, o sistema digestório ele tem a digestão mecânica, que é a mastigação, e o peristaltismo, tá? Então, a mastigação ela é muito importante para a quebra mecânica do alimento. E nós temos também a digestão química, que também inicia na boca, tá? Nós temos algumas enzimas que vão estar associadas. Então, depois que eu faço a minha digestão mecânica, eu preciso fazer a minha digestão química. E quem são as substâncias responsáveis por essa digestão química? As enzimas, tudo bem? Vamos acompanhar algumas delas na tabela. Vamos lá. Glândulas salivares, nós vamos ter a produção de amilase, que vai degradar o amido, tá? No estômago, a gente tem a produção da pepsina, que degrada a proteína. No intestino delgado, a gente tem a produção de peptidase, nuclease, lactase, maltase e sucrase. Notem, pessoal, a maior parte das enzimas terminam em ase, tá? Isso é muito importante a gente estar lembrando. Temos alguns casos que não acontece isso, como por exemplo a pepsina, mas de maneira geral termina em ase. Vamos prosseguindo? O que vai fazer? Peptidase, nuclease, lactase. Vai degradar pequenos peptídeos, DNA e RNA. Temos também no pâncreas a produção de lipase, tripsina, crimotripsina, DNase e RNase. Notem, pessoal, a maior parte sempre termina em ase. O que elas vão degradar? Proteínas, RNA, DNA e a lipase degrada lipídio. Então, pessoal, é responsabilidade do pâncreas a emulsificação, a quebra dessas gorduras, desses lipídios aí. Tudo bem? E importante, depois que é feita toda a absorção desses nutrientes, a água também precisa ser absorvida. Acompanhe lá no slide quem que faz isso, tá? A água é absorvida no intestino delgado e sua maior parte no intestino grosso, tá? Então, toda a absorção de nutrientes e de água já é realizada pelo sistema digestório. Vamos para o nosso primeiro quiz. Os sistemas do corpo humano representam um todo integrado, onde a função de um influencia diretamente na função de outro. O sistema responsável pelo transporte de nutrientes e gases é alternativa A, nervoso, B, respiratório, C, digestório ou D, circulatório. Já voltamos com a resposta. Então, galerinha, conseguiram responder ao nosso quiz? Quem assinalou que o sistema responsável pelo transporte de nutrientes e gases é o sistema circulatório, acertou. Nós vamos falar agora, pessoal, do sistema respiratório. Então, notem, aquela equação que a gente viu no início, nós conseguimos absorver a glicose pelo sistema digestório, a partir da digestão mecânica e da digestão química, e agora a gente vai absorver o oxigênio necessário para poder realizar a respiração celular. Acompanhe aqui comigo nesse slide, mostrando onde que isso acontece. Tá? Então, o oxigênio vai entrar pelo trato respiratório superior e chegando nos alvéolos, esses gases, eles vão, por difusão, eles vão fazer essa troca aí. Tá? O que acontece? Então, aqui eu tenho um capilar sanguíneo, tá? Que ele vai passar pelo alvéolo aqui, pela parede dos alvéolos, vai deixar o dióxido de carbono
tá? E vai absorver aqui o oxigênio. Como que isso acontece, pessoal? Como eu tenho na entrada maior quantidade de dióxido de carbono no capilar, a tendência é que essa quantidade de dióxido de carbono, segundo o gradiente de concentração, lembrando, mais um conteúdo que você pode retomar lá da primeira série, que é transporte através de membrana. Segundo o gradiente de concentração, eu vou passar de onde tem mais concentração de dióxido de carbono para onde tem menos. E também vai acontecer, ali nos alvéolos, tem maior concentração de oxigênio. A tendência é que esse oxigênio passe lá para os nossos capilares, também seguindo o gradiente de concentração. Tudo bem? Vamos prosseguir. Esse processo aqui, a gente vai chamar de hematose. Ele é muito importante para a absorção dos gases aí no trato respiratório. Quem que vai transportar tudo isso? Sistema circulatório, tá? Então, ele é responsável pelo transporte de nutrientes, de gases também, que é o oxigênio e o dióxido de carbono principalmente, tá? E também pela imunidade, tá? Então, ele vai transportar ali os anticorpos, ele vai transportar também ali os macrófagos, as células de defesa, os leucócitos, tá? Então, ele vai fazer o transporte de todo esse material celular. Vamos entender a constituição do nosso sangue analisando essa figura aqui do lado, que mostra que 60% do sangue é composto por plasma. Tá? 60% tem composição de plasma e nós temos a composição de glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. Então, a parte celular e a parte acelular. A parte celular é em torno de 40% e a parte que não é composta por células é de 60%. E aqui eu tenho, mostrando nesse esqueminha aqui, todo o nosso sistema de transporte, sistema circulatório. Transporte tanto de nutrientes, quanto transporte dos gases aí também. Vamos acompanhar aqui a excreção. Olha só, eu trouxe esse GIF aqui, bem animadinho, para a gente poder entender como que acontece a excreção. Ela pode acontecer a partir da sudorese, ou seja, eliminar o excesso de água pela pele, quanto também pela urina, também acontece essa eliminação. Acompanhe aqui na figura. Tá? Eu tenho a entrada de nutrientes aqui, tá? Pelas vilosidades intestinais. Podem retomar lá o conteúdo da primeira série novamente, que o intestino ele apresenta essas vilosidades, como se fossem bracinhos, assim, tentáculozinhos, para poder ter maior superfície de absorção de nutrientes. Tá? Esses nutrientes são absorvidos, são transportados aqui, utilizados pelas células, então eu coloquei aqui um resuminho aqui em cima, ele é utilizado pelas células, transportado novamente e excretado, por exemplo, pelos rins, tá? O excesso de água, por exemplo, ali, e aquele material que a gente não vai estar utilizando, tá? As excretas nitrogenadas aí no caso. E eu vou pegar aqui também embaixo, no esqueminha, a entrada do oxigênio, ele é utilizado pelas células para a respiração celular, e a excreção deles, do dióxido de carbono, é realizada pelo próprio alvéolo pulmonar, pelo próprio sistema respiratório. Tá? Notem, pessoal, que todos os nossos sistemas eles são muito, muito integrados para manter a homeostase, ou seja, para manter o equilíbrio do nosso organismo. Tudo bem? Nós temos agora o sistema reprodutor, tá? Que é responsável pela produção dos nossos descendentes, tá? Que vai ter muito gasto energético. Então, aquela energia obtida a partir da respiração celular é gasta também no processo de reprodução. Então, aqui eu tenho o sistema reprodutor masculino, mostrando aqui principalmente os testículos, que vai ter responsabilidade de produção de gametas, e a questão hormonal. Lembrando, pessoal, a aula de hoje é uma retomada de conteúdos. Tem aulas específicas sobre cada um desses sistemas. Vocês podem acompanhar ou pelo YouTube ou pelas suas anotações também. Tudo bem? Vamos prosseguindo? Sistema reprodutor feminino, mostrando também os ovários para a produção de gametas e hormônios. E o gasto energético é maior para o sistema reprodutor feminino, porque é onde vai ser mantido o embrião. Tá? Lembrando, nós somos mamíferos eutérios. Tudo bem? Nosso quiz, segundo quiz. Sistema respiratório e circulatório são interligados pelo processo da hematose, que consiste na troca de gases nos alvéolos pulmonares. Os resíduos do sistema digestório e respiratório são eliminados pelo sistema A, reprodutor, B, respiratório, C, excretor ou D, digestório. Já retornamos com a resposta.
Então, galerinha, suave na nave, conseguiram responder ao nosso quiz? Quem assinalou que os resíduos do sistema digestório e respiratório, os resíduos do nosso corpo de maneira geral, são eliminados pelo sistema excretor? Acertou. E agora você vai falar um pouquinho também sobre o nosso sistema locomotor, que é composto pelos ossos e pelos músculos. Lembrando que eles vão garantir uma estrutura do nosso corpo, tá? Vão garantir também o nosso movimento. E agora eu pergunto, quem é que faz todo esse controle? Tanto do sistema locomotor, do sistema digestório, do sistema respiratório, onde que acontece isso e como que isso acontece, tá? Então nós vamos falar sobre 2 sistemas agora. O primeiro deles é o sistema endócrino, que vai fazer a comunicação por meio de hormônios, tá? Então temos 2 formas de comunicação entre os nossos sistemas. A primeira, por meio de hormônios, que é de responsabilidade do sistema endócrino. Como que isso acontece? Tá? Então eu trouxe aqui para vocês, nesse slide, um exemplo da insulina, que é um hormônio que é produzido pelo pâncreas ali, tudo bem? Então vamos ver aqui, a nível celular. Então aqui eu tenho as célulazinhas bonitinhas, e na célula tem um receptor de insulina, como se fosse uma fechadurazinha ali, onde vai permitir o encaixe dessa insulina. Quando a insulina não está encaixada na célula, está fechado a entrada de glicose na célula. Ou seja, a glicose vai ficar ali no sangue, tá? Quando essa insulina ela se conecta nesse receptor, o canal de glicose ele abre e a glicose entra na célula. Por isso que o diabetes, pessoal, é o excesso de glicose na corrente sanguínea. Não temos a quantidade necessária de insulina que permita essa abertura celular para aproveitamento dessa glicose. Outra coisa também, nós temos um outro hormônio chamado glucagon, que ele vai fazer o efeito contrário da insulina, que ele vai permitir com que a glicose saia da célula para a corrente sanguínea. Então, o desequilíbrio da produção de insulina e produção de glucagon ocasiona diabetes mellitus. Tudo bem? Vamos prosseguindo? Vamos acompanhar o nosso próximo slide. Tá? Onde que esses hormônios são produzidos, pessoal? São produzidos em glândulas. Então, eu trouxe um resumo das principais glândulas do nosso corpo. A hipófise, suprarrenais. Suprarrenais, por que suprarrenais? Porque elas estão em cima do rim, né? Nós temos a tireoide, paratireoides. Paratireoide significa atrás das tireoides. Pâncreas, os testículos e os ovários. Então, são as principais glândulas presentes no nosso corpo. Além disso, nós temos uma outra forma de comunicação, que é realizada pelos neurotransmissores do sistema nervoso. Tá? Então, eu tenho a comunicação entre os nossos sistemas por meio de hormônios, pelo sistema endócrino, e a comunicação pelo sistema nervoso. Vamos entender como que isso acontece? Tá? Então, nós temos aqui no nosso sistema nervoso, ele é dividido em central e periférica, como se fosse o centro de controle do nosso corpo. O sistema nervoso central, ele é composto por essas estruturas aqui, ó. Cérebro, encéfalo ali, né, o tronco encefálico, e a medula espinhal ou espinal, tá? Então, isso daqui está representando o sistema nervoso central. E agora esse desenho aqui, central ou periférico, pessoal? Tchananã, quem assinalou? Periférico. Acertou. Como que eu sei essa diferença? O sistema nervoso periférico ele é dividido em simpático e parasimpático. Para a gente poder lembrar, eles são sempre opostos assim. Enquanto um deles vai controlar a dilatação da pupila, o outro vai contrair a pupila, por exemplo. Enquanto, acompanhe comigo, o sistema simpático inibe a salivação, o parasimpático estimula a salivação. Então, são opostos aí. E eles são formados pelos gânglios nervosos e pelos nervos que vão estar espalhados pelo nosso corpo. Tudo bem? Só mais uma animaçãozinha ali para finalizar. E nós temos o nosso terceiro quiz. Os sistemas nervoso e endócrino, são responsáveis pelo controle e comunicação entre os demais sistemas. Enquanto os neurotransmissores são responsáveis pela comunicação exercida pelo sistema nervoso, o sistema endócrino realiza essa função pela ação dos ou das alternativa A, sinapses, B, hormônios, C, glândulas ou D, glucagon. Tempo para vocês responderem e já voltamos com a resposta.
E então, galerinha, quem assinalou que são os hormônios responsáveis pela comunicação do sistema endócrino, acertou. E vamos para o nosso último exercício. Analise a figura abaixo. Então, tem a produção de ATP e para ação no metabolismo e liberação de calor, liberação de água e gás carbônico. Tudo bem? Agora, eu quero saber o seguinte. Os sistemas do corpo humano estão integrados para a realização de atividades para a manutenção do metabolismo. Qual é a principal contribuição dos sistemas trabalhados na aula de hoje para essa manutenção? Eu vou deixar aqui na tela quais são esses sistemas que a gente trabalhou. E na próxima tela a gente vai voltar com a resposta do exercício. Então, galerinha, vamos à resposta do nosso exercício, tá? Então, aqui eu coloquei uma listagem, tá, da função de cada um dos sistemas, tá? Sistema excretor, locomotor, circulatório, reprodutor. Então, vocês podem acompanhar, verifique se vocês acertaram ou se vocês erraram a questão. E como é a nossa última aula de hoje, eu quero deixar um recadinho para vocês. Acompanhem lá o recadinho. Antes do recadinho, eu estava esquecendo que nós falamos sobre a integração dos sistemas do corpo humano. E o recadinho é o seguinte: Gohan, vê se você me escuta. Não é pecado lutar pela justiça, ao contrário, é uma boa ação. Gohan, proteja os seres vivos e as plantas desse mundo que eu tanto amei. Conto com você. Eu trouxe a mensagem que o Android 16 deixou para o Gohan antes do Gohan vencer o céu naquela batalha excepcional de Dragon Ball. E a mesma mensagem que eu quero deixar para vocês. Cada um de vocês é o meu Gohanzinho. Tá? Fiquem muito bem, lembrando, fiquem em casa e fiquem bem. Um abraço, professor Jorge. Tchau, tchau.